esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tende aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus estimados. Durante todo esse tempo pascal, mas sobretudo na oitava da Páscoa, a alegria do ressuscitado invade a nossa vida tamanhamente. Venceu as trevas, ressuscitou, porém, diante dessa alegria de tudo o que estava acontecendo, os discípulos ainda não tinham compreendido. Ficavam assustados, tinham medo, tinha ainda um pouco de receio de sair publicamente, mas sempre realmente o clima é de alegria. O ressuscitado está vivo, está entre nós. Ora, encorajando o próprio Pedro, assim como os demais, mas aqui nós temos um relato belíssimo, meus estimados, nessa primeira leitura. Como é bonito quando a comunidade, ou quando um membro da comunidade, não mais estando, tendo feito a sua função, a comunidade agora ela começa, portanto, a andar. Encontra, portanto, os próprios outros para que aquela continuidade seja feita. E é próprio isso. Jesus não está mais fisicamente com os apóstolos, com os discípulos. Está em espírito, ressuscitou. A comunidade não pode ficar no medo, não pode ficar na dúvida, não pode ficar na inércia. A comunidade deve continuar os ensinamentos de Jesus, realizar as obras do Senhor. E é aqui que, de fato, o ensinamento dos apóstolos serve também para nós. É aqui que realmente Pedro vai assumindo o seu dinamismo, a sua liderança, assumindo, portanto, a coordenação do grupo, assumindo, portanto, já o seu ministério petrino de apacentar, confirmar e também de ser
o sinal de ligar e desligar, porque é vigário de Cristo. E com isso, ontem na primeira leitura, esse homem ali na entrada do templo, sempre ali a pedir. E certamente passava um ou outro, tinha compaixão, outros tinham pena, davam uma esmola. Mas vejam, meus estimados, a dimensão física tão somente. Aquele homem continuava a ter fome, continuava, portanto, impossibilitado, não tinha autonomia, era um excluído, era, portanto, um marginalizado, e continuava a pedir. E ouvimos perfeitamente que quando Pedro e João ali chegaram, esse homem realmente tinha os olhos fixos, estava pedindo. E Pedro, assim como João, ofereceram para ele não mais alimento físico, que come hoje e amanhã tem fome. Ofereceram a Jesus o Nazareno. Aquele homem realmente foi curado daquela enfermidade, recebeu Jesus. Aquele homem, portanto, que vivia excluído, agora, portanto, pôde integrar a comunidade. Aquele que estava fora, agora, portanto, estava dentro com os discípulos, na mesma comunidade. Aquele que era um dependente dos outros, tinha autonomia. E a leitura de hoje, portanto, deixou claro. Onde os apóstolos iam, ele estava atrás. Estava ali o tempo todo seguindo. Certamente agradecido pelo que tinha acontecido na sua vida. Pedro, assumindo a liderança, como eu disse, não teve medo mais de falar para aqueles que na verdade fizeram a morte, por assim dizer, a paixão, tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Mas deixa bem claro, se converte o coração, se converte das suas maldades, certamente tem vida, o Senhor perdoa. É um discurso muito empolgante, que vai cada vez mais convertendo, e cada vez mais as pessoas vão aderindo. E é assim que a igreja do Senhor vai nascendo. Da obediência daqueles apóstolos, daqueles discípulos, da alegria daquelas mulheres em anunciar o ressuscitado, da alegria, portanto, daqueles em sair na obediência ao chamamento e ao anúncio, e assim essa igreja vai crescendo até nós. E que vai continuar também depois de nós. Essa perspectiva, portanto, sabe, da igreja do Senhor, essa dinâmica, quando de fato um já não está mais, eu não digo não é servindo, quando um já não tem mais a coragem do anúncio, outro deve, portanto, assumir. Porque agora é tempo daquele repousar e outro começar, portanto, a anunciar. O Evangelho traz para nós essa beleza, meus estimados. Aqueles discípulos cegos, aqueles discípulos, portanto, tristes, aqueles discípulos, portanto, que tinham confiados plenamente na dimensão humana e esperava de Jesus um líder, por assim dizer, em dimensão humana, a saciar aquilo que eles esperavam, que fosse o representante, o líder, que assumisse, portanto, o poder em Israel, em Jerusalém. O reino de Jesus não é para isso. O reino de Jesus não é essa dimensão humana de assumir, portanto, ali um governo. E porque eles confiaram, esperavam de Jesus isso, qual foi o resultado? Frustração, decepção. Estavam, portanto, cabisbaixo. Voltaram para suas casas desanimados. Está vendo? Quando nós esquecemos, portanto, do divino, quando nós miramos tão somente no humano, que é a partir de nós mesmos, que é a partir, portanto, de um outro, a acreditar, a confiar tamanhamente, esquecendo de Deus,
e da graça que Ele pode operar e da sua sabedoria que pode transformar, o resultado é frustração. E Jesus acompanha aqueles homens frustrados, porque acreditaram no poder de Jesus em dimensão tão somente humana. E Jesus conversa com eles, explica passo a passo as Escrituras o que deveria acontecer com o Messias, o ungido. E depois, finge aí adiante. E eles pediram, fica conosco. Mais um outro ensinamento para nós. Jesus respeita a nossa liberdade. Se não queremos a companhia de Jesus, Ele não é um invasor. Só tem morada no coração daquele que, na verdade, no uso da sua liberdade, permite, entra, faz morada, fica conosco. Mas, se não quer, Ele não invade. Mais uma vez, para dizer, nós queremos Jesus na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, no nosso coração. Se queremos, sem sombra de dúvida, Ele não vai mais adiante. Ele volta e vai, portanto, à casa de cada um. E ali, portanto, faz morada, se revela, se manifesta. E que belo, naquele momento do partir do pão, a cegueira daqueles homens passou e puderam reconhecer Jesus. A alegria agora foi tamanha que aquela frustração humana, agora, portanto, veja, quando reconheceram o divino, não teve mais espaço para a frustração, ao contrário, saíram e voltaram para Jerusalém, 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús, e fizeram, portanto, esse percurso. Voltaram imediatamente para contar a alegria do ressuscitado, como tinham reconhecido. Veja, quando nós anunciamos, quando nós confiamos, quando vemos o divino também nas pessoas, não tem espaço para a frustração, para o desânimo. Ao contrário, para a alegria, para a confiança. E o Evangelho, portanto, vai dizer, chegaram e ali, de fato, os outros também confirmaram aquilo que as mulheres tinham dito. E ali Jesus aparece no meio deles e transmite a paz. Alegria, paz, frutos do Espírito Santo. São, portanto, os frutos do ressuscitado também para nós. E assim, meus estimados, no final desse Evangelho, Jesus deixa bem claro qual é o conteúdo que eu devo anunciar. O conteúdo, portanto, é Jesus morto e ressuscitado. E devo anunciar a quem? A todas as nações para a conversão e o perdão dos pecados. Mais uma vez, os discípulos foram fiéis nesse anúncio e nesse conteúdo. Não anunciaram a si mesmo, anunciaram a Jesus, morto e ressuscitado. E quantos não se converteram? E quantos ainda irão se converter? Mas é preciso que tenhamos a coragem, o entusiasmo, portanto, daqueles discípulos de Emaús, a inteligência aberta, como ele fez, portanto, com aqueles que estavam com medo, e anunciar. A alegria ele nos dá, a força pela mesma forma, o entusiasmo também, mas é preciso realmente tomar a nossa cruz, segui-lo e não ter medo de anunciar, porque esse vale a pena. Tanto estar conosco, como anunciar para os nossos irmãos. Ele mata toda a nossa fome, de tudo aquilo que nós precisamos e sentimos. Não somente aquela material, que aquele coxo ali estava, mas que no dia seguinte logo também voltava a ter. Mas ele entrou na vida perfeitamente daquele homem. E a alegria, e a cura, o milagre, a bênção, a graça, tudo isso ele encontrou. Por isso que o ressuscitado, nesse tempo tão belo da oitava da Páscoa, seja também a nossa luz. E que ele fique conosco no nosso coração, na nossa casa,
e que tenhamos a liberdade e a dignidade de dizer: nunca, Senhor, abandone-nos. Nunca deixe a tua morada, que é o nosso coração, mas ele está aberto para te acolher, e que nós possamos, de fato, enquanto anfitrião, dar sempre as boas-vindas para Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos nossos pedidos.